Meus queridos, graça e paz. Mais uma vez, aqui estou eu, dotado do meu sotaque nordestino, dotado de todas de as células e todo o DNA do Nordeste e com tudo aquilo que Deus me deu nesse meu cérebro que ainda está saudável, está lúcido, mas nessa loucura sã que eu vou falar aqui para vocês, combatendo a loucura perturbadora, eu quero trazer como tema para para este áudio, para essa conversa, o, sobre aquilo que as pessoas destacam como novidade no campo da doutrina cristã, a, a descoberta e os segredos sobre o livro de Enoque. Bom, eu, particularmente, já li, eu já li o livro de Enoque, já li o Evangelho segundo Pedro, o Evangelho de Madalena, se não me falha a memória, o Evangelho, entre outros evangelhos que consideravelmente são é, é, e com razão são apócrifos. São desnecessários, não contribuem para a saúde espiritual de um cristão. Por que eu digo isso? Porque não porque os pais da igreja apenas julgaram e com isso formaram é, a, todas as escrituras, certo, que eram necessárias para a fé cristã, e ainda houve na história dos apócrifos, naquele debate, naquela seleção de textos sagrados, houve também, acredito que você já é informado, hoje a informação ela, ela é rápida, né, muito quase que instantânea. Houve também um debate, acredito, se eu estiver errado, me perdoe, eu sou falho, eu não estou aqui com meus rabiscos de pesquisa, mas houve um debate entre Lutero e um outro, se não me falha a memória, um outro reformador, pai da igreja, se referindo ao livro de Tiago, a carta de Tiago, né? Que a carta de Tiago, se não me falha a memória, eles tinham uma certa cautela para que ela não fosse vista, porque ela poderia não ser vista como algo que revelasse doutrina sã para o cristianismo. Porém, chegaram à conclusão que, de fato, Tiago, e nós percebemos que Tiago retrata muito bem, né, isso de forma salutar, a doutrina cristã no sentido de praticidade, né? Percebemos na carta, na epístola de Tiago, que o cristão, quando a lê e a entende, percebe que suas aptitudes devem ser na praticidade para glorificar a Deus e que cristão não fica só de teoria, né, como reza o gnosticismo, que fica em teorias e especulações, né, em mentiras e enganos, né, onde leva o homem a uma loucura que não é sã, mas uma loucura que é perturbadora. Então, o tema que eu quero trazer aqui sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque. O livro de Enoque é cheio de muito misticismo, certo?
Tem muito misticismo no livro de Enoque. Né? Tem falas no livro de Enoque, né? Instruções e revelações de forma muito sobrenatural e que se destaca muito a angelologia. Né? Alguns dizem que na carta de Judas, que consideravelmente é uma carta sobremaneira e de sobremodo salutar para nós, que está na nossa Bíblia, alguns dizem que aquele trecho, a despeito do anjo Miguel no embate, né, no combate com Satanás, e ele faz a referência que o Senhor te repreenda, alguns dizem que tem origem no livro de Enoque. Bom, o que eu quero aqui enfatizar é que nós vivenciamos hoje com esse destaque desses livros, desses objetos de pesquisa científica apócrifos, é a motivação. As pessoas têm uma motivação no campo da novidade em que, o observar desses livros hoje virou um certo modismo em que despertou e desperta, principalmente em líderes, certo? Que estão aí na mídia, em podcasts e etc., se destaca a curiosidade desperta, quer dizer, a curiosidade nas pessoas de saber além do que já está nos 66 livros sagrados da Bíblia, entendeu? Desperta nas pessoas a curiosidade do que é que tem nesses livros apócrifos, certo? Como se os 66 livros revelados por Deus, selecionados pelo Espírito Santo para que nós possamos crer, eles não fossem suficientes para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos, usar o termo correto, para que nós pudéssemos crer de fato na revelação que Deus lá deixou, que toda essa revelação simplesmente destaca a pessoa de Cristo, porque embora no Antigo Testamento Cristo é visto de forma como uma sombra, como uma réstia, mas está revelado de Gênesis a, a, ao último livro do Antigo Testamento, né? Está mostrando Cristo em vários aspectos. E eu acredito que quando entendemos essa revelação, fica muito mais claro a ideia absoluta de que o destaque e a revelação suficiente, certo? Já está no Antigo Testamento revelado sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, os livros apócrifos, inclusive o livro de Enoque, que estão polemizando, estão curiosos para saber o que é que Deus está dizendo, além do que já disse nos 66 livros da Bíblia, é uma coisa assim, um despertar assim, tolo, é um despertar débil, é um despertar infantil, é um despertar em que a pessoa está buscando é, uma revelação, sabe, que alguns chamam de assustadoras sobre Deus, outros dizem tem coisas lá curiosas, sabe? Tem coisas lá que as pessoas precisam, dando assim um destaque, dando assim um, fazendo assim uma expressão como se fosse uma reportagem, né, impactante, onde as pessoas necessitam descobrir esse livro para saber a verdade sobre Deus, sendo que a verdade sobre Deus já foi revelada.
Já foi revelado. E foi revelado de tal forma que é assustadora, impactante, espantosa, entendeu? E as pessoas estão tolamente lendo Judite, o Evangelho segundo Pedro, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Madalena, o livro de Enoque, e entre outros artigos que são desnecessários e insuficientes para a fé cristã de quem quer conhecer a revelação assustadora, espantosa, impactante de Deus na vida de uma pessoa, de um ser humano e na vida do cristão. Na verdade, o que me vem na mente desse tipo de pessoa e de líder que faz isso nos podcasts é uma expressão de vaidade e exibicionismo, onde, onde a motivação real, na verdade, é confundir, é fazer com que as pessoas fiquem curioso não em saber o que realmente Deus quer, o que realmente Deus destacou, o que realmente Deus revelou, o que realmente Deus está mostrando desde a concepção do povo através da pessoa de Adão e Eva a chegar na pessoa de Cristo e fazer aquela revelação, digamos assim, bombástica e assustadora. É uma motivação, é uma motivação tão tola. E tem gente que anda nessa caminhada, tem gente que se deixa influenciar por esse tipo de destaque, esse tipo, digamos, de jornalismo herético, esse tipo de informação desnecessária. Se tem necessidade no quê? No sentido de quê? De que eu preciso, se eu preciso ter o conhecimento, eu preciso estudar, mas porque eu tenho minha base sólida no Evangelho de Cristo, na pessoa de Cristo, nos apóstolos, então eu estudo essas coisas para informação, mas não com a inclinação de tornar as pessoas, certo? Cheias de dúvida, e como alguém disse, entre aspas, aqui eu quero dizer, alguém disse assim: encher a cabeça das pessoas de piolhos da dúvida, onde as pessoas ficam coçando a cabeça, inclusive estão em igrejas históricas que têm uma boa doutrina, que estão pregando Cristo, que estão exaltando Cristo, mas elas ficam com os piolhos da dúvida, coçando a cabeça, buscando o que já está assustadoramente, espantosamente destacado para todo aquele que crê. Essa é a verdade. O que eu vejo nisso tudo também é que essa exaltação da vaidade, do conhecimento que estes têm, eles utilizam exatamente para, além de confundir, destruir a alma, a alma da pessoa, destruir a fé da pessoa, destruir os alicerces doutrinários da pessoa, doutrinários daquela pessoa, destruir a piedade das pessoas. Analise quem é que está destacando é, de forma. Eu quero aqui, claro, não ser injusto, algumas pessoas trazem informação por curiosidade e para abranger o conhecimento, mas o que eu falo aqui é daqueles líderes que têm a motivação maligna de confundir e destruir a fé das pessoas, que têm em suas mãos a instrumentalidade suficiente, chamada Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, para seguir em paz, em fé e crer que o que está revelado lá é assustador, é espantoso, é impactante, mas é suficiente para que a pessoa entenda de uma vez por todas que essa curiosidade, essa inclinação, essa síndrome de curiosidade derivada e vinda de Eva,
que contaminou Adão, quando Eva comeu fruto e contaminou o Adão, essa curiosidade, essa inclinação, ela não é necessária, não é saudável, porque ela galga, ela busca, ela vai em busca nesse cavalgando em busca de algo que é desnecessário, que não faz bem à vida espiritual da pessoa, quando esta vive a confundir-se com teorias que está personificada em líderes que querem sim propositalmente fazer o quê? Confundir as pessoas e bater de frente com o sistema, que muitas vezes o sistema é instalado por Deus, histórico, abençoador, e ainda querem bater de frente com a própria Escritura, que a Sagrada Escritura ainda diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E ainda a Escritura diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda diz mais assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ou seja, essa indagação curiosa sobre o livro de Enoque é nada mais que, digamos, um charme exibicionista e narcisista, em que a pessoa diz assim: eu quero aqui influenciar pessoas para que elas possam enveredar nesse caminho herético que eu estou aqui batendo de frente contra um sistema que só acredita nos 66 livros. Como se 66 livros que foram selecionados não fosse suficiente para a fé. É um absurdo. Observe bem o absurdo. Ou seja, ou seja, na verdade, toda motivação é pecaminosa. Onde há a ideia de despertar curiosidade na pessoa, no indivíduo, no ser, que não está, não está completamente convencido de que Cristo é suficiente, ele entra em confusão, ele se confunde, caindo nessas armadilhas de que esses livros apócrifos eles possam ser instrumento para que possa acrescentar a fé dela. A fé não, mas só ao conhecimento. Mas assim os gnósticos também pensam, né? Que o conhecimento salva. Não. Que salva, a gente sabe, é uma pessoa, é Cristo. Ou seja, o que Deus revelou, que eu quero concluir aqui, que é assustador para alguns que atribuem a um livro de Enoque e outras e outras outros livros, outros artigos, como se fosse algo bombástico, né? E que as pessoas precisam descobrir Deus e etc, né? Aí eu quero dizer para você o seguinte: o que é assustador, espantoso, impactante é o que Deus fez e revelou para toda a humanidade. Toda a humanidade, absolutamente toda a humanidade, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze e todo aquele que olhava para a serpente de bronze, não porque estava idolatrando aquela serpente de bronze, não porque estava venerando aquela serpente de bronze, mas porque aquela serpente de bronze representava essa coisa espantosa, assustadora, impactante, bombástica que Deus revelou ao mundo em carne. Olha que espantoso, olha que coisa fantástica que Deus fez. Deus pegou o seu próprio Filho, soberano, onipotente também, Deus, onipresente também, Cristo também é onipotente, onipresente, onisciente. Deus fez ele vir habitar em nós, e humilhação humana de carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele o que? Tabernaculou entre nós. Deus fez o seu Filho soberano, o Deus homem, ser humilhado e viver como nós, com carne, ossos, nervos, sangue, habitar entre nós. Isso é a coisa mais bombástica, assustadora, espantosa, impactante
impactante, que assombroso de forma que a gente diz assim, como é que pode? Se você tiver, entender o que eu estou dizendo nesse áudio, você vai dizer assim, como é que pode um Deus tão todo-poderoso, perfeito, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai enviar o seu próprio Filho, soberano e perfeito, tirar ele da sua glória e colocar no meio de nós pecadores de forma assombrosa e espantosa, e este caminhar conosco, comer conosco, chorar conosco, suar, sentir compaixão, sentir dores, sofrimento, rejeição, apanhar, conviver entre pecadores, conviver entre pessoas que se achavam perfeitas. Olha que coisa assustadora. E ele ainda sofrer a injustiça de receber os nossos pecados, de sofrer pelos nossos pecados, ser torturado, ser maltratado, ser cuspido, ser lapiado, desfigurado, só não quebrou seus ossos, como diz o Salmo no 22, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Observe. Aí o livro de Enoque tem uma revelação sobre Deus assustadora. De quê? Assustador é esse Deus encravado numa cruz, e quando ele expressou tetelestai, está consumado, a prova de que assustadoramente aquele que é Deus homem poderoso, que tabernaculou entre nós, quando ele disse isso, que inspirou, que morreu, abalou os céus, terra, inclusive narra a Escritura Sagrada que pessoas que tinham morrido estavam nos seus cemitérios, nas suas tumbas, ressuscitaram de tão poderoso que era e assustador a presença desse Deus homem entre nós. Isso sim é uma revelação de Deus assustadora. E ninguém quer, muitas vezes, perdão, muitos não querem enxergar essa dádiva, esse espanto, esse impacto, abrir os olhos, porque isso é obra do Espírito Santo. Iluminar e mostrar esse assustador e revelativo, Deus homem, que é Cristo, que ao morrer, ao ser colocado numa tumba comum, emprestada, sabe, por um pecador como nós, colocar o corpo dele lá, ao terceiro dia ele ressuscitou assustadoramente. Tem revelação maior do que essa também? De que ele não só morreu, mas assustadoramente, bombasticamente, espantosamente, impactante, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E não só ressuscitou, ele se apresentou a todos aqueles que estavam com incredulidade. Ele ainda animou a fé deles. Ele ainda tirou a dúvida deles, os piolhos da sua cabeça sobre a sua morte. E diante de uma gama de pessoas testemunha, ele subiu ao céu e veio a testemunho de um anjo que disse assim: Galileus, homens e mulheres, eu aqui parafraseio. Por que estáis olhando para o céu? Não sabeis vós que esse mesmo Jesus, que vós estáis vendo ele subir ao céu, virá sobre as nuvens do céu? Então, assustador, não tem nada no livro de Enoque assustador. Não tem nada que acrescente saúde à espiritualidade nossa. Só tem lá o seguinte: conhecimento, para quem quer ter o conhecimento de forma curiosa. Agora, buscar uma revelação de Deus, buscar uma coisa, uma novidade de Deus, que é isso que esse pessoal vive. Esse pessoal vive nessa fissura, vive nessa fome, nessa sede, como a mulher, como Eva, que por sua curiosidade e pecado, caiu e fez o homem cair também.
É um absurdo. É um absurdo. Então que Deus abençoe você. Um grande abraço. Amém.